O tema da mensagem de hoje é o segredo da prosperidade. Você quer saber qual é esse segredo? Amém? O segredo da prosperidade, amado, é o que a própria palavra de Deus diz. Nós somos prósperos porque nós desejamos ser próspero. É possível uma pessoa que tem um vício largar o vício se ela não tem desejo? Dificilmente, né? Por quê? Porque ela não tem vontade de largar aquele vício, não tem vontade de fazer aquilo, então ela não vai fazer, ela não procura meios para isso. Mas quando nós temos desejo, a Bíblia diz que a primeira coisa que nós devemos colocar é o nosso coração. E uma vez que você coloca o seu coração, o que está escrito? Ali estará o seu tesouro. Amém? Então, é isso que você precisa aprender. O caminho, o segredo da prosperidade, a primeira coisa é colocar o coração. E quando você coloca o coração, você faz com excelência. Sim ou não? Tem gente que gosta de costurar roupa, outros gostam de bordar, outros gostam de cozinhar. Tudo que você fizer, se você colocar o teu coração, você vai fazer muito bem feito. Não é verdade? Se você fizer relaxadamente, por mais que você tenha a experiência e a prática, sempre vai ter alguém que tem um pigmento a mais do que o seu. Abra a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem. Vamos ler todo junto? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Há uma promessa aqui, não há? Se você ler, meditar e não separar da tua vida o que está escrito, que é a palavra de Deus, o que vai acontecer? Fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mas ele diz assim, leia dia e noite, medita nele, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então, é o que me chama a atenção. Quem fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido? Deus? Não, você. Porque a partir do momento que você está com o manual de instrução, é como você comprar um aparelho, você nunca viu como mexe, mas se você pegar o manual de instrução, talvez nos primeiros momentos você vai ficar meio perdido, é tanto botão, é tanto lugar que eu tenho que ligar, que testar, mas ao longo do tempo, se você vai lendo e vai reparando, se você leu aqui e na prática você fazer ali, você vai, no final talvez de uma semana, você vai ter o domínio total daquele aparelho. Dizendo, olha, agora ele faz assim, faz assado. A Bíblia é o manual de Deus. Josué disse assim, não cesse de falar do livro da lei. Ou seja, pastor Alexandre, não canse de falar para a igreja quais são os textos bíblicos que nos levam a caminho da provisão, da prosperidade. Não canse, porque se eles então ouvirem isso, guardarem dentro deles, no momento em que eles estiverem atuando, a prosperidade virá e isso é fato. Amém? Se alguém ligar para você e falar assim, escuta, como é que faz arroz? Você fala, olha, escolhe... Hoje em dia acho que não precisa mais escolher não, né? Na minha época, quando nós éramos crianças, eu vi minha mãe na mesa escolhendo, né? Hoje está mais fácil. Você pega o arroz, dá uma lavadinha, diz que tem uns que nem precisa mais lavar, não é assim? Coloca lá uma quantidade de água, uns frita, outros não frita, um põe água quente, outro põe água fria. Enfim, o resultado no final é o mesmo. Não é verdade? Talvez você não fique tão bom, mas a prática que você vai fazendo no dia a dia, daqui a pouco você tira de letra e tem a sua própria técnica. No mundo espiritual é assim, amado. Aparentemente parece difícil, mas é onde nós temos que colocar a fé em prática. Por muitas vezes, amado, você pode ter passado alguns momentos de frustrações e talvez até perder o desejo de prosperar ou de buscar essa prosperidade. Amém? Preste atenção como o mundo funciona. Numa sociedade de 100 pessoas, 1 é rico e 99 são pobres.
Dentre esses 99, 50% deles são pobres que têm a vontade de alcançar alguma coisa um dia. E os outros 50% pensam da seguinte forma: eu vou morrer assim e o que cair para mim tá bom. A nossa mente, ela é alimentada por aquilo que nós ouvimos. E a Bíblia fala sobre isso, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Toda vez que nós ouvimos alguma coisa, e nós vamos sempre ouvindo, tanto o nosso corpo, o nosso organismo, a nossa mente, ela vai se acostumando com aquilo que você tanto ouve, ok? É aquilo que eu disse no começo do culto. Até mesmo a mentira, quando ela é repetida várias vezes, a impressão que temos é que ela é verdade, quando na verdade ela nunca foi. A palavra de Deus diz assim, que quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus e a praticar esta palavra, sabe o que acontece? Essa palavra vai adentrando, vai gerando fé e vai havendo mudança. Uma pessoa quando chega na igreja, ela chega cheio de vício, cheio de mania, ela chega cheio de enfermidades espirituais, de idolatria, e com o tempo ela vai ouvindo a palavra, ela vai vindo à igreja, no começo ela vem emburrada, no começo ela vem porque o pai está mandando, a esposa está pedindo, o marido só está acompanhando, mas chega uma hora que a palavra, de tanto ela ouvir, vai entrando devagarzinho, e ela consegue então mudar a nossa vida. Preste atenção, quem você era e quem você é hoje em Cristo. Sim ou não? Alguém foi lá e passou uma borracha na tua mente, ou apertou algum botão de delete, deletou todo o arquivo que estava no seu subconsciente? Não, a palavra de Deus, ela foi entrando, foi moldando, foi mostrando. E o que Deus quer fazer hoje é exatamente isso, mas na sua vida financeira. Ao ouvir, ao se repetir muitas vezes, o seu ânimo voltará e a sua vontade de crescer e de vencer prevalecerá. Amém, meu irmão? Quantas vezes, talvez, alguns homens de sucesso, como no Brasil, Silvio Santos, Fernando, aquele que morreu, como que era o nome dele? Não é Fernando? O da Votorantim? Antônio Hermílio, não é Fernando. Eu ia falar Fernando Hermílio. Não, é Antônio Hermílio de Moraes. A história deles são bem parecidas. Foi muita perseverança, né? E os grandes vencedores, amado, eles pensam grande. E nós somos aquilo que nós pensamos ser. Amém? Se você leva uma vida naquilo que você imagina ser, o que você gosta de ser, você vai transbordar aquilo que você imagina ser. Porque nós somos aquilo que pensamos ou imaginamos. Isso é um fato. Eu disse a princípio que entre 100 pessoas, 1 é rico e 99 são pobres, porque uma única pessoa, para ela chegar ao ponto que ela chegou, não foi na primeira tacada que ela acertou. Alguns tiveram essa sorte. Mas talvez foi por muitas vezes tentar. E o inimigo, ele sabe o quanto Deus quer nos abençoar, mas às vezes ele vai premeditando algumas situações e colocando pessoas à nossa volta para tentar nos colocar para baixo. Imagine vocês, amado, que José foi um grande vencedor, mas se ele dependesse dos irmãos dele, ele seria derrotado, sim ou não? Porque toda vez que Deus dava o sonho para ele, e ele contava, os irmãos falavam que ele era soberbo, que ele era arrogante. Imagina, você é o caçula, e você quer ser mais do que a nós, e até mesmo dizendo que o nosso pai vai se prostrar diante de você. O que sustentou José foi a palavra, foi a busca. E ele chegou aonde o Senhor disse que ele chegaria. Será que Deus, ele tem para o A, para o B e para o C, vitória, e para os demais ele só tem derrota? Não. Nós precisamos ter a mente aberta para prosperar. Eu vi recentemente uma pessoa dizendo assim: olha, pastor, eu aprendi que para servir a Deus nós precisamos servir com muito pouco. Eu ouvindo. Eu aprendi a não querer mais nada. O que eu tenho tá bom. Eu já estou numa certa idade e eu não tenho mais vontade para isso. Eu abordei essa pessoa dizendo assim: mas se hoje você tivesse uma oportunidade
de ganhar um salário de X, você não gostaria? Ah, claro que eu gostaria. Então ela já entrou em contradição com aquilo que ela acabou de dizer. Nós não devemos trocar a Deus pelo dinheiro nem pelos bens dessa terra. Mas a palavra diz que se nós crermos e obedecemos, nós comeremos o melhor da terra. Amém? Isso eu não posso abrir mão. Sabe por quê? Porque Deus preparou isso para nós. O Senhor já venceu na cruz para que todo espírito de miséria e de escassez caísse por terra. Por muito tempo a Igreja Católica pregou que Jesus era pobrezinho que nasceu em Belém. Pregou por muito tempo que, sabe, ao invés de ofertar, a gente tinha que dar esmola. Esmola é aquilo que sobra, aquilo que não lhe faz falta. Hoje mudaram essa característica. Mas Jesus nunca foi pobre. Se você olhar o livro de Atos dos Apóstolos, diz o quê? Que os guardas, eles lutaram, eles brigavam, eles disputaram o manto de Jesus. Porque eles acreditavam que o manto tinha poder? Não. E se você não sabe, os guardas da época do reinado romanos, os guardas romanos, principalmente os centuriões, eram os homens que mais ganhavam dinheiro. Eles tinham um alto salário. E por que eles estavam disputando o manto de Jesus? Porque Jesus não era o pobrezinho. Jesus era filho de José, que era carpinteiro, e carpinteiro na época, amado, se ganhava muito dinheiro. As pessoas confundem porque ele nasceu numa manjedoura, para que se cumprisse o que Davi profetizou, para que se cumprisse o que Isaías profetizou. Ele foi para uma manjedoura porque as estalagens, ou seja, os hotéis da época estavam abarrotados, lotados, tinha uma festa local na época. E Maria já estava perto de dar à luz, para mostrar e provar que o rei de todo o universo nasceu num berço simples, mas com toda a sua grandeza. E ele era tão extraordinário que 3 reis magos foram levar as maiores ofertas àquele menino. Amém? Então essa visão, sabe, de servir a Jesus, você tem que andar de chinelinho de dedo, de coquinho na cabeça e andando parecendo um mulambo, isso eu não quero para a minha vida. Porque não é essa a característica do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor nos colocaria nos melhores lugares e que te faria rei e sacerdote. Pelo que eu saiba, os sacerdotes da época usavam 12 pedras no peito e cada pedra era uma pedra preciosa. Cada pedra lembrava as 12 tribos de Israel. Amém? Morava dentro do palácio e tinha toda a regalia do palácio, porque esses eram os filhos de Deus. O povo judeu nunca foi pobre até hoje. É um dos povos mais ricos da terra. Porque a palavra de Deus diz que nós temos um pai rico e nós não devemos servir a ele pela riqueza, mas a prosperidade é consequência daquele que serve ao Senhor. Amém? Eu fui macumbeiro, fui pai de santo do candomblé e eu nunca vi um pai de santo próspero. Os que eu conheci que eram prósperos era apenas uma fachada. Mas o que eu já vi de homem de Deus e de mulher de Deus próspero, e aonde coloca a mão prospera, floresce, a coisa vai para frente. Amém? Porque Deus é a provisão, é a prosperidade. Só que o Senhor, Ele derrama da tua unção para aqueles que têm uma mente próspera, aqueles que têm um sonho, porque aqueles que disserem assim, olha, eu vou ficar aqui mesmo, isso aqui para mim tá bom, tudo bem. Essas pessoas, pastor, que não acreditam nisso, o que acontece com elas? Elas são salvas? Claro que são. Só que elas não vão usufruir do melhor da terra, porque elas não querem, não acreditam. Como tem muita gente doente na igreja, que não acredita que Jesus faz milagre nos dias de hoje, continuam doentes. Elas vão perder a salvação por isso? Não. Só que elas deixam ou abrem mão de um direito que é delas. A Bíblia nos mostra, amado, lá no livro de 1 Crônicas 13, Davi ele sofre uma grande decepção quando ele tentava levar a arca para Jerusalém, né? Ele sabia que a arca era poderosa, ela tinha uma unção, e esta unção representava a própria presença de Deus, mas no trâmite do negócio, alguma coisa deu errado. A palavra de Deus diz que quando aquela arca foi tocada por um jovem chamado Uzá, e esse jovem, então, ele morre
Davi ficou tão frustrado, tão chateado, que ele reúne o seu exército e diz assim, olha, a casa mais próxima que tem aqui é a casa de Obed-Edom. Vamos deixar essa arca lá, sabe? Vai que, né, eu levo lá para o meu palácio, alguém toca e vai se ferir com isso, então é melhor deixar para lá. Ou seja, o sonho de Davi foi interrompido por uma brecha que foi aberta e por um medo da consequência. Preste atenção. Se eu estou abrindo um negócio, se eu estou montando uma empresa, se eu sei fazer o meu trabalho, a primeira coisa que eu não posso ter é medo. Porque se eu sei o que eu faço, eu conheço a minha profissão, eu não conheço os outros, mas quem está no domínio sou eu. Eu sei que eu faço com excelência, eu não preciso ter medo. Porque se não der certo, amado, sabe o que vai acontecer? Eu tentei. Aqueles erros que eu tive, eu vou continuar tentando e lá na frente eu vou prevalecer. Amém? Mas aquilo entristeceu Davi, com medo ele deixa a arca na casa de Obed-Edom. Primeiro, o diabo, ele trabalha contra a nossa prosperidade. Porque o sucesso está onde? Na sua mente. Amém? Recentemente, Silvio Santos estava passando por uma crise financeira terrível. Perdeu o banco que tinha, colocou pessoas até da família, se eu não me engano, um cunhado, alguma coisa assim, para administrar a maioria dos seus bens. Ele com 80 e poucos anos, estava sossegado, nem todas as filhas queriam administrar, então ele deixou a sua maior riqueza ao controle de alguém e que lá na frente ele quase perdeu tudo e teve que vender o SBT. Mas ele sempre teve uma mente brilhante. Ele descobriu que só no Brasil, na área de cosmético, se vende mais de 41 bilhões por ano. Isso só no ano de 2013. Então o que ele imaginou? Vou abrir uma empresa de cosmético e abriu a Jequiti. Hoje em dia, daqui uns dias parece que não vai ser mais SBT, vai ser Jequiti. Porque todo programa do SBT dá uma piscada, aparece um perfume escrito Jequiti. Ou quando não, na barra embaixo escrito Jequiti. Por quê? Porque ele teve esta ideia. Algo que traz dinheiro, e aí ele olhou e viu talvez a Avon, talvez ele viu a Natura, talvez ele viu a Renaudet, talvez ele viu outras empresas que estão neste ramo e falou, mas por que eu vou entrar nisso? Já tem essa, como a Avon é centenária, né? Por que eu vou fazer isso? E ele viu, amado, que não adianta eu pensar porque o que eu quero fazer está todo mundo fazendo, que não vai dar certo para mim. Eu descobri essa semana que recentemente ele vai estar implantando o sistema AMM, né? Que é marketing multinível, que é o que mais cresce no mundo e o que dá renda para muitas famílias. E muitas famílias, só no Brasil, mais de 5 milhões de famílias vive da venda direta. Entenda, irmão, que o sucesso está na nossa mente. Sabe o que é isso? Se eu fosse pensar assim, olha, eu vou abrir uma igreja lá no Taboão. Mas por que eu vou abrir no Taboão se já tem na época, só tinha a Assembleia de Deus e a congregação cristã aqui em cima? Ah, vai ser mais uma. Depois que eu abrir aqui, tantas outras abriram. Daqui a pouco vai ter uma do lado da outra. Glória a Deus, e terá gente para todo mundo. O nosso sucesso está na nossa mente. Eu não quero olhar para a dificuldade, porque se eu olhar para a dificuldade, eu não coloco o filho no mundo. Se eu olhar para a dificuldade, eu não desejo que meus filhos casem. Se eu olhar para a dificuldade, eu não mando meu filho para a escola. Se eu olhar para a dificuldade, eu não vou pagar uma faculdade. Sabe que eu pago às vezes R$1.000, R$1.200 para ele arrumar um emprego no começo de R$800. Isso não tem lógica. Se eu olhar para a dificuldade, eu não consigo caminhar. Eu tenho que olhar porque Deus disse que eu seria e eu acredito no que eu quero ser. Amém? Não importa a situação que você está hoje, Deus quer te colocar em lugares altos, sabe? Querendo os nossos planos. O diabo, ele quer que dê errado o seu plano. E na sua primeira luta, você desista. Mas o Senhor te diz, não desista, porque Ele está tentando roubar a sua capacidade de sonhar. Um homem que não sonha está morto. Amém? O diabo, ele tenta colocar medo,
insegurança para que você desista. Alguém talvez diz assim: não, pastor, eu sou muito pé no chão. Eu só faço as coisas naquilo que eu realmente tenho certeza. Eu só coloco o pé onde eu sei que está firme. Onde eu sei que está meio bambo, eu não vou colocar meu pé. É correto isso? Sim e não. Porque essa pessoa, ela é um tomezão. Ela só acredita naquilo que vê. Ela não pensa em possibilidade. Ah, mas e se não der certo, amado? Se você está entrando num negócio, se você está fazendo algo para mudar de vida, para prosperar, ainda que seja passar uma dificuldade, já é mudança de vida. Porque se eu achar que pode não dar certo, eu não vou fazer. Como eu citei o Silvio Santos, ele gastou milhões, sabe? E deixou a filha para tomar conta da Jequiti. Poderia não dar certo. E normalmente a gente tem uma opção de mudança de vida quando você não tem dinheiro. É nesta hora que você tem que acreditar e investir. Porque se deu certo pro A, pro B, pro F, pro H, vai dar certo para você. Sabe por quê? Porque o sol brilha para todo mundo. Eu só preciso acordar cedo, colocar a minha mochila nas costas, como eu saio para trabalhar na empresa que eu trabalho. E se eu resolvo montar uma empresa, eu vou fazer a mesma coisa naquilo que é meu, acreditando que o melhor virá. Muitas vezes, amados, nós somos roubados porque as coisas acontecem, sabe, de maneira que não esperamos. Mas saiba que o plano de Deus sempre cumpre na tua vida. Deus, ele tinha propósito em deixar a arca na casa de Obed-Edom. Você acha que foi por acaso? Deus tinha propósito nisso. Deus queria abençoar, sabe? A Bíblia diz que Obed-Edom era da tribo de Levi. Era uma pessoa humilde, morava à beira da estrada. A estrada que levava para Jerusalém, ele morava na beira da estrada. Aqueles que moravam na beira da estrada, sabe? Hoje em dia, aqueles que moram nas esquinas, na beira da estrada, são casas chiques. Naquela época, não. Quem morava na beira da estrada era tapera, era pessoas que não tinham condição física. Era um homem sem expectativa de vida, mas era um homem que confiava no Senhor. Ele nasceu numa cidade chamada Gate. Gate é a mesma cidade que nasceu o gigante Golias. Ele veio de uma família difícil, sabe? Obed-Edom era um trabalhador rural. Não tinha muito sucesso. Mas quando a arca do Senhor entrou e ele recebeu esta arca de Deus na sua casa, ele pôde prosperar a ponto de chamar a atenção das outras pessoas. Deus quer fazer você prosperar tanto que vai chamar a atenção da sua família. Amém, irmão? As pessoas não vão dizer: nossa, a Maria tem sorte. Elas vão dizer: ô mulherzinha abençoada. Amém? Porque é isso que Deus deseja para que nós vivamos. E Davi, ao saber disso, ele se anima, sabe, no seu interior para buscar o seu sonho de volta. Então ele quer trazer de volta a arca para Jerusalém. Sabe, irmão? É muito interessante que a arca, ela tinha ficado na casa de Abinadab. Sabe quantos anos ela ficou na casa de Abinadab até Davi buscar e parar na casa de Obed-Edom? 20 anos. Houve um comodismo. Abinadab, ele hospedou a arca na casa dele por 20 anos. Mas olha como ele hospedou. Quando levaram a arca para lá, ele falou: ó, tem um cantinho ali, põe ela ali. Aqui, Obed-Edom, na sala, o Abinadab: não, tá vendo aquele cantinho lá atrás, escondidinho? Deixa lá, pelo menos ninguém mexe. De vez em quando, se der tempo, eu vou lá, passo um paninho, tiro o pó, deixa ela lá no fundo. 20 anos. Ele nunca prosperou. Esta arca estava lá guardada, jogada num canto, e ele nunca andou. Provavelmente, amado, Abinadab, ele tolerava a arca. Ele emprestou a sua casa para a arca. Ele simplesmente deixou a arca lá de canto. Não fazia questão. Deus entrou na tua vida e talvez ele está num canto do teu coração. Talvez ele está num canto do teu coração, mas ele não está na sala. Ele não está no lugar visível. E o Senhor diz: deixa eu ficar no lugar visível e você verá o que eu faço contigo. Obed-Edom colocou na sala, todos que entravam olhavam a arca e diziam: aqui tem Deus. Nós precisamos mostrar isso.
3 meses só. Você está entendendo? Sabe o que é 3 meses? O ano acabou de começar, sim ou não? Nós já estamos no mês 3. Olha aqui, que rápido. Ele prosperou há mais de 20 anos trabalhando. E Abinadab, que tinha deixado de canto, que tinha deixado lá de qualquer maneira, simplesmente nada aconteceu. Quantos crentes estão há 20 anos na igreja e não prospera, e não caminha, e não anda, e não tem a sua vida transformada, porque a arca do Senhor está num cantinho do teu coração. Sabe, irmão? A bênção chegou na casa dele muito visível. Porque a prosperidade prometida por Deus para a vida de um homem não está apenas no dinheiro, mas na realização e no poder de conquista. Amém? Conheci uma pessoa, conversando com ele disse assim: olha, pastor Alexandre, eu não tenho muito dinheiro. Se eu falar, olha, eu tenho X no banco, eu estou mentindo, eu tenho uma boa quantia. Mas tudo que eu conquistei, se eu fosse hoje dispor e vender, eu não falo nem o número, porque é algo extraordinário. Isso é prosperidade, é você conquistar. Porque Deus não vai te dar dinheiro para você apenas ficar gastando e ser um consumista descontrolado. Mas Ele vai te dar posse, Ele vai te dar coisas reais para que você então cresça. E um grande exemplo disso, de conquistador, foi José. Amém? José, ele teve dinheiro? Sim, faz parte. Mas José, ele tinha autoridade e conquista. Abaixo de Faraó, quem mandava era José. Qual governador ou presidente no mundo inteiro que está em alta, se não o presidente dos Estados Unidos? Que entra em qualquer nação, sai de qualquer nação, faz reuniões com o mundo inteiro, e tem o poder de embargar, poder de compra. Barack Obama tem todo esse dinheiro? Não, mas ele tem o poder de conquista. E é isso que Deus quer te dar, o poder de mandar, de ter autoridade e de conquistar o melhor da terra. Pois Deus, ele deu a José o que? A sua promessa, sabe? E que ele seria alguém muito bem-sucedido, muito próspero. Tal sucesso e prosperidade que era da vontade de Deus para José. Deus queria. Será que Deus não queria para os irmãos de José? Deus escolheu só José dos 12 irmãos que ele tinha? Não, porque os irmãos deles não pensavam no Senhor, eles pensavam no seu próprio bem-estar, eles não tinham comunhão com Deus. Porém, amado, a concretização disso também dependeria da sua postura. Tudo vai depender da sua postura. Se você tiver uma mente derrotada, você nunca conseguirá ser próspero. Amém? Próximo. Nossa postura em buscar a prosperidade. Primeiro, consiste no objetivo de trazer a prosperidade para a casa de Deus em primeiro lugar. 1 Crônicas 29:3 diz assim: e ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Preste atenção. Talvez você nunca ouviu isso, mas isso precisa estar no teu coração. Deus te levantou para abençoar a obra dele. Preste atenção. O salário que você ganha, o dinheiro que você tem, não é seu. É de Deus. Amém? Como assim, pastor? Vou repetir. Deus te levantou para ser mantenedor da obra de Deus. Quando você assiste um jogo de futebol, você vai ver os jogadores, a arquibancada, e tem umas placas em volta do campo. Sim ou não? Ah, ali são o quê? São propagandas? São os mantenedores. A roupa que eles vestem, a camisa, tem algumas marcas. Sim ou não? Você acha que é barato aquilo? Ah, não. A Nike colocou lá porque ela quer ser conhecida, porque ninguém conhece Nike. Precisaria a Nike fazer propaganda que ela existe? Precisaria a Coca-Cola fazer propaganda que ela existe?
Precisaria algumas marcas de cervejas mais famosas fazer propaganda porque elas existem? Não. Precisaria a Ferrari fazer propaganda que ela existe? Porque quem sabe um pobre resolve comprar uma Ferrari? Não, irmão. Porque para elas é honra manter-se na mídia, elas querem estar à linha de frente, elas querem ser vistas e lembradas, não importa o preço que ela tenha que pagar. Por quê? Porque elas são mantenedor daquele time, daquela seleção, talvez daquela Copa do Mundo. Assim Deus quer fazer conosco. Ele quer nos colocar à frente de todo o exército do mundo e dizendo: é esse, é essa, é aquele que é mantenedor da minha obra. É por isso que eu honro, é por isso que eu abençoo, é por isso que eu dou o melhor dessa terra. Assim ele fez com Jó. Jó era conhecido como? Como fiel ao Senhor. E às vezes a gente diz assim: Senhor, me abençoa. O Senhor diz: para quê? Para dar honra para Satanás? O dinheiro que é para você manter a obra de Deus, você compra tudo quanto é coisa, menos algo que vai abençoar a minha obra. Porque, amado, nós somos chamados nessa terra apenas para conhecer o Senhor, para servir ao Senhor e manter a obra dele. Porque não vamos ficar vivos a vida toda. Nós vamos embora daqui e esta obra precisa continuar, porque Deus confiou em mim, Deus confia em você. E a base para você prosperar é isso, é você dizer: Deus, eu não tenho nada, porque o pouco que eu tenho é seu e não é meu. O dia que eu aprendi isso, amado, eu tenho vivido o melhor da terra. Estou indo em novembro para os Estados Unidos de novo, porque eu falei que este ano eu quero passar o meu aniversário em Miami. Olha que chique. Talvez você pergunte: com que dinheiro? Deus proverá. Eu só preciso apresentar os meus sonhos. Amém? Já fui provado várias vezes, já nem acredito mais ser prova. Mas eu fico muito feliz quando o Senhor realmente, a obra dele, necessita de mim. Muitos aqui sabem quantas vezes a obra precisou, e se precisasse vender um carro, se precisasse pegar todo o salário que eu ganhei e investir na obra de Deus, faço com muito carinho e sucesso, porque eu sei que eu invisto agora, a semente que eu plantei agora, eu vou colher o melhor amanhã. Estou sempre fazendo isso. Porque eu nasci para servir ao Senhor, porque até então eu servia ao diabo, e era mantenedor do inferno. O Senhor me resgatou e falou: agora você vai servir a mim. E ele apenas me disse: filho, sonhe, peça, e eu te darei as nações. Sabe, irmão, você poderia alcançar e ter sonhos muito maiores, e a chegar a lugares que você nunca chegou. Eu tenho um sonho porque Deus me disse uma coisa, eu já falei isso aqui, e hoje, aos meus olhos, eu estou falando porque está sendo gravado, e eu gosto de gravar aquilo que realmente vai ficar registrado, e falo com toda a autoridade. Um dia eu orando, dizendo que eu tinha vontade de conhecer os Estados Unidos, o Senhor disse para mim: você apenas não vai conhecer, e não vai apenas uma vez só, mas eu te darei uma casa em Manhattan. Eu disse: não, eu estou ouvindo coisa. Não é possível. Precisa ser em Manhattan, pode ser em Orlando. O Senhor disse: tu duvidas de mim? Um dia eu comentei isso com a minha esposa, não que ela duvidou, mas na hora ela deu risada. Falei: mas por que Manhattan? Eu falei: por que Manhattan? Não sei. Irmãos, e se eu disser para você que esse dia está chegando? Como pastor, não me pergunte que eu também não sei. Mas a cada dia o Senhor tem confirmado isso. Mas esse é o teu sonho? Não, não é meu sonho. Meu sonho era ir para os Estados Unidos só. Eu só pedi isso: Senhor, eu quero ir, eu tenho vontade. Né? Eu vou tirar o meu visto. Quando eu ia em 2000, aconteceu lá o World Trade Center, impediram, ninguém conseguia visto, ninguém conseguia nada. E quando foi o ano passado, demos a entrada de novo e milagrosamente fomos abençoados. Já fomos, já voltamos. E agora nós temos sonhos, né? Isso é uma coisa mínima do que Deus pode fazer. Porque o Senhor nos capacita a sonhar, e quando você sonha, Deus traz a realidade. Tem gente que tem vontade de ir para Fortaleza, irmãos. Tem gente que tem vontade de ir para Salvador, tem gente que tem vontade de ir para Caldas Novas, sabe?
Mas não tem possibilidade, porque não sonha. Porque talvez vai lá na agência da CVC e fala, nossa, mas eu vou pagar 10 prestação de R$300 para ficar uma semana num hotel, sabe, comendo, bebendo e dormindo, aproveitando o melhor da terra. Ah, eu não vou fazer isso. Só que gasta isso de pizza em final de semana. Nós precisamos, sabe, ter um alvo. Porque basta você colocar o pé aonde você sonhou. E a partir de lá, todas as coisas vão se abrir. Primeira viagem turística que eu fiz, a Giovana acho que tinha 1 ano. Nós fomos para Porto Seguro. Para mim foi o melhor lugar da terra. O hotel que nós tivemos lá, um hotel chamado Hotel Fênix, era um hotel de bairro. Achamos, para mim aquilo era o top. E cada ano o Senhor foi mostrando que Ele é top. Ele tem mais. E a partir daí, amado, eu aprendi que sonhar faz parte da minha vida, porque a realização vem do Senhor. A única coisa que eu pretendo e continuo fazendo, e vou continuar em nome de Jesus, é a obra, porque o resto é Ele a quem faz. Amém? Davi, ele amava a casa de Deus, e por isso ele conquistou a prosperidade para a casa de Deus. A obra do Senhor necessita do nosso trabalho, do nosso empenho, para que então nós possamos alcançar o melhor de Deus. Sabe? Busque essa prosperidade, porque você tem direito, é herança do Senhor. Amém? A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus. 2. Consiste no desejo de trazer a prosperidade para a minha casa também. 1 Crônicas 29:3. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom. 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Quando a arca entra na nossa casa, entra com ela o desejo e brota a unção de prosperidade. Se você quer ser abençoado, meu irmão, permita que a arca de Deus entre na sua casa, sabe? Tenha um coração liberado para receber. E quando entrar, trate das coisas de Deus como a coisa mais zelosa. Obed-edom, ele tratava a arca como realmente ela era. Diferente de Abinadab. E aí Deus, então, começou a cuidar. Pastor, o que é a arca? Me explica. Tem vários significados, mas eu vou te falar um nesta noite. Ser zeloso com a obra de Deus. Mas eu não sou pastor, eu não sou obreiro, eu não sou levita, eu não sou diácono, eu não sou nada. Você é filho. E como filho, faça o melhor na casa do Pai. Não troque a obra de Deus por um casamento, por um aniversário. Você troca. Você tem que trabalhar hoje. Aí a vizinha do lado vai fazer aniversário ou vai casar. Você vai deixar de trabalhar para ir no casamento? Sim ou não? Por quê? Porque o trabalho ele é muito importante para você. Sim ou não? O trabalho é que vai manter a tua casa. Sim ou não? O trabalho é que vai pagar as suas contas. Sim ou não? Então você prioriza o seu trabalho. Preste atenção. Quem nos sustenta, nós que estamos em Cristo Jesus, é o Senhor, não é o seu trabalho, não é o teu chefe, não é nada. Amém? Se você tem possibilidade de fazer a obra de Deus, faça com excelência. Mas eu não estou legal hoje. Vai sem estar legal mesmo, porque você sem estar legal, você vai trabalhar. Não é verdade? Mas eu estou com dor de cabeça. Você vai trabalhar do mesmo jeito, com dor de cabeça, mal-humorado. Você vai trabalhar com raiva, você vai trabalhar porque brigou com a esposa. E às vezes a gente não quer fazer isso para vir para a casa de Deus. Está chovendo, pode cair um dilúvio, os ônibus, tudo está em greve. Você dá um jeito, pega uma perua e vai trabalhar. Não é verdade? Porque você às vezes pode faltar 1 dia, 2, mas começa a faltar a semana inteira porque o trem está de greve. Que quem vai ficar de férias é você. Sim ou não? E com a obra de Deus a gente fala, não, mas Deus entende. Entende uma vírgula. Ele até entende. Como o seu patrão entendeu que você está doente e levou um atestado. Aí você volta 2 dias, ficou doente de novo, levou outro atestado. Ele é obrigado a entender? Ele vai dizer, não, isso aqui fica muito doente. É muito dodói pro meu gosto. Pode se cuidar, né? Procure um outro emprego, vá se cuidar primeiro, porque eu quero pessoas que produzem.
Deus quer te abençoar, mas a bênção quando Ele envia para a tua vida, você não está perto, não está próximo ou não está no local para recebê-la. Amém, meu irmão? Eu poderia citar várias situações da arca, mas aqui hoje o Senhor te diz, para você prosperar, trate a minha obra como você trata o teu emprego, como você trata o seu celular, como você trata o seu smartphone. Trata como você trata o seu carro. Trate a minha obra como você trata dos teus sonhos. Trate da minha obra como você cuida dos teus filhos, da tua esposa, do teu bebê recém-nascido. Trate com esse mesmo carinho. E você vai ver o quanto você vai prosperar. Amém? Se você quer ser abençoado, amado, permita que a arca entre na sua casa. Tenha um coração para recebê-la. Davi, ele quis conquistar, ele quis levar a arca para casa, mas ele ficou com medo, sabe? Que alguém tocasse nesta arca e viesse morrer. Aquele fato aconteceu porque Deus queria abençoar Obed-Edom. Deus quer te abençoar e por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite. Talvez você saia daqui dizendo assim, nossa Maria, você não foi hoje. Olha, a palavra falou tanto se você estivesse lá. Não é para ela, é para você. Quem não veio perdeu, playboy. A unção que foi ministrada hoje. Amém? Deus, Ele unge aqueles que Ele quer capacitar. Eu poderia dizer assim, igreja, vem todos aqui à frente. Mulher de um lado, homem do outro, que eu vou ungir todo mundo. Eu perguntei, quem quer? Quem crê? Quem acredita que vai ser um empresário de sucesso, uma pessoa bem-sucedida? Quem quer? Quem deseja? Quem quis? Quem desejou? Estava aqui e recebeu. Vai ter outras ministrações? Sim, vai ter. Mas essa é a primeira. E a primeira é o princípio de todas as coisas. Obed-Edom, amado, ele recebeu na sua casa a arca do Senhor. Tudo que ele tinha foi abençoado. E ele se tornou um dos homens mais prósperos da cidade. Saiu da beira do caminho e comprou uma fazenda lá para dentro e foi viver o melhor da terra. Sabe por quê? Porque ele hospeda a casa do Senhor. Terceiro, consiste em ter motivação de levar a prosperidade para a casa do pobre e do necessitado. Atos 4:32 diz assim, da multidão dos que crerem era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos neles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porque os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Preste atenção, o miserável, ele não costuma repartir nada, porque ele é miserável, né? Ele esconde, ele não dá nada. Pelo contrário, ele só pede, porque ele tem um espírito de miserável. Amado, tem pessoas que não precisa, não tem necessidade, mas vive pedindo as coisas para os outros. Sabe, se tiver a oportunidade de alguém falar assim, nossa, eu tenho essa cadeira velha aqui que eu vou jogar fora, e eu não sei onde eu jogo, não sei se eu chamo uma caçamba. Sabe, tem pessoas que têm dinheiro, mas é miserável. Diz, não joga fora não, dá aqui, eu vou lá, coloco um parafuso aqui, passa uma tintinha, fica novinha. Aí você entra na casa do infeliz, só tem tranqueira. Porque ele tem um espírito de miséria, sabe? Ele sai na rua procurando se ele acha um prego, um parafuso, uma sombrinha velha para levar para casa. Porque ele diz, vai que eu preciso. Ele tem um quartinho que se abrir a porta, cai tudo para fora, porque é tanta tranqueira. Até resto de tinta ele está juntando com as outras, sabe? Para poder fazer uma tinta, sei lá que cor. Ele briga com a mulher dizendo, olha, adorou que tem esse negócio de seca, porque agora ele tem oportunidade para economizar. Fica contando o relógio, olha, já passou 4 minutos e 35 segundos. Eu falei para você que é 5. 5 minutos ele vai lá e desliga o chuveiro.
tem que economizar que está acabando a água do mundo. Não é que ele tem um espírito de miséria. Ele vai juntando tudo quanto é resto de sabonete, vai juntando e faz uma bola. Para ter um sabonete só. Por que eu vou jogar fora? Meu Deus, que cheiro tem aquilo? E Deus, amado, quer dar. Sabe? Vocês lembram de uma novela que tinha o Seu Nonô Correia? Tem uns irmãos que tem essa unção do Seu Nonô Correia. Precisa mudar. Não é verdade? Nunca peça para ele te abençoar com uma camisa, porque aqui ele te der, vai estar rasgado e sem botão. Que é capaz de ele tirar os botões e falar, não, vou dar a camisa, mas obrigado a botão. Vai que eu preciso do botão. Miséria, miséria, sabe? E deseja o que é do outro. Mas ao liberal será dado com liberalidade. Se eu sou uma pessoa que não me apego a isso, que eu faço questão de abençoar e dar o melhor, você pode ter certeza que eu terei o melhor. Só tem prosperidade quem tem essa motivação. Porque aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Amém? Alguém um dia disse assim, pastor, essas pessoas que vêm buscar alimento aqui na igreja, que nós recolhemos todas a ceia, você fala para elas virem na igreja? Até falo, irmãos, mas não obrigo. Porque elas vêm atrás de comida. Você pensa que é fácil? Tem uma senhorinha que às vezes ela trabalha até tarde, tem dia que ela chega aí meia-noite, a gente já conhece ela. Ô pastor, eu vim buscar um saquinho de arroz, em casa não tem nada. Tá difícil, eu pago aluguel, o que ela ganha praticamente para pagar aluguel. Eu vou tratar mal essa mulher porque é meia-noite? Eu vou dizer para ela, eu só vou dar se você vier no culto. Não vou fazer isso. Eu prego, eu falo para ela. Enfim, amado, a Bíblia diz que nós devemos dar comida a quem tem fome. É muito humilhante se bater na porta de alguém para pedir comida. Sabe? Eu não desejo isso a ninguém. Então, eu tenho prazer, mesmo que não tenha nada, que não entrou, ou que o que entrou na igreja, nós já semeamos, eu vou no meu armário, eu pego o melhor, eu entrego, falo, toma minha filha, vá com Deus. Você precisa de Jesus, porque só com Jesus, esse espírito de miséria vai sair da tua vida. Mas, quem tem ouvidos, ouça. Amém, amado? Deus, Ele quer te encher de prosperidade. Quem quer ser próspero, tem que aprender a repartir com o teu irmão. Deus vai te dar o melhor da terra, mas o dia que você fechar as mãos, você pode ter certeza que você não está fechando a mão para o outro, está fechando a mão para você. Amém? O dia que você fechar a mão para a obra de Deus, consequentemente você está fechando a mão para a sua conta bancária. Você está fechando a mão para a tua prosperidade. Porque a Bíblia é muito clara que aquilo que nós semeamos é o que nós colhemos. Amém? Então aprenda a ser liberal e Deus te prosperará. Quarto, e quando eu trago a prosperidade para casa, 2 Coríntios 8:9 diz, pois conheceis a graça. Olha que versículo interessante e o que cala a boca de muitas pessoas que falam sobre a prosperidade. Olha o que diz. Paulo escreve sobre isso. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. Aí vai falar que ter dinheiro é pecado? Não é isso que Paulo diz. Lê o texto todo. Não é apenas um versículo paralelo. Ele diz, Jesus se fez pobre, Jesus se fez enfermo para que você tivesse cura. Jesus se fez doente para que você se tornasse saudável. Jesus se fez escravo para que você se tornasse livre. Ele se tornou maldição para que a maldição não estivesse conosco. Ele se fez pobre, ainda sendo rico, prata, criador dos céus e da terra, para que eu e você sejamos ricos, não só na graça, mas na vida financeira. Amém? Não é pecado ter dinheiro. Pastor, e aquele versículo que diz que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu? Ô irmão, não é isso que está dizendo. Primeiro que a agulha, nem um mosquito passa. Quem diria um camelo? A agulha de costurar. Essa agulha, e que se gerou o nome de agulha, o fundo da agulha, é porque nas regiões montanhosas de toda a Judéia, tinha algumas fendas e eles andavam pelo meio. O camelo, ele tem a parte da barriga maior do que a de um cavalo.
né? É por isso que ele bebe uma quantidade enorme de água e fica dias passando pelo deserto sem sentir sede, porque ele vai remoendo aquilo e se realimentando daquela água que ele bebeu. Só que a pele dele, por conta disso, ela é muito fina. E ele não consegue passar na fenda da agulha, é onde são aquelas aberturas que tem entre as pedras. O cavalo até passa, a mula, o jegue, se rasga todo e vai embora. Tem uma pele grossa, o boi passa. Mas o camelo não passa. A pele dele é muito sensível. É tanto que o camelo, quando você senta em cima dele, e o dromedário também é assim, você não pode ficar batendo na barriga dele, porque o bicho vai disparar. Além dele sentir cócega, é muito sensível. Jesus, ele fala, é mais fácil um camelo passar nesta fenda da agulha, sabe, do que um rico entrar no céu. Ele fala do rico soberbo, aquele que não dá valor a Deus, que não dá valor a nada, mas que dá valor ao dinheiro. Não está dizendo que a gente é crente e não pode ser rico, porque se você não possuir a riqueza da terra, o ímpio vai possuir, o macumbeiro vai possuir, o budista vai possuir, o político vai possuir, e você vai ficar sempre sendo visto como miserável. Deus está mudando essa história. Amém? Esse quadro de quem era crente, era só quem era humilde, analfabeto e pobre, acabou. Recentemente fiquei sabendo que a Xuxa se converteu e parece que desceu as águas do batismo, né? Não foi à toa que a Globo já dispensou ela, porque a Globo é satanista. Entendeu? Que ela fique ou que não fique, não importa. A gente sabe que todo esse trabalho foi da Aline Barros. A Aline Barros era amiga da Xuxa há muitos anos, e a gente sabe que a pastora Aline Barros tem feito esse trabalho. Eu não sei se foi na igreja dela, se converteu, se foi a própria Aline, ou foi outro pastor, mas importa que chegou, aceitou. Como aconteceu com o Cid Moreira. Ninguém fala que o Cid Moreira, né, desceu as águas do batismo. Mas quando a Daniela Mercury assumiu a sua namorada, foi mídia, explodiu em todo lugar. Porque ela resolveu ser sapatão. Tenho nada contra. Quando a filha da Gretchen foi, arrancou os peitos para fora, né? Tirou fora. Arrancou para fora não, desculpa. Fez uma operação para tirar os seios, porque ela falou que a vontade dela era andar sem camisa. Isso ficou na mídia por muitos dias. Mas alguém como a Xuxa, que aceitou Jesus, abafa o caso. Você está entendendo? Nós precisamos honrar. E Deus quer dar honra àquelas pessoas que merecem e que querem a honra. Amém, meu irmão? É por isso que 2 Coríntios diz, para que pela sua pobreza vos torneis rico. Letra A, eu quebro toda aliança com o espírito de miséria. Como faz isso, pastor? Você acha que isso aqui é uma coisa normal? Uma pessoa que tem família, às vezes tem famílias que são cristãos, eu já fiz trabalhos na rua de levar sopão. Quantos mendigos já me deparei, e chegando lá, às vezes a gente se surpreendia, porque a gente ia cantar um louvor, eles cantavam junto, e perguntava por que você está nessa situação? Porque a primeira coisa, eu não quis saber da igreja, eu não quis saber, eu briguei com A, com B, com C, com o meu pastor, eu briguei com não sei quem, minha mulher me traiu, meu marido me traiu, alguma coisa aconteceu, e foi parar onde? Na miséria, aonde o diabo quer todo aquele que conhece a Deus. É a vingança de Satanás. Só que o Senhor te diz que você não deve se apegar às coisas materiais, mas você deve mudar a ação e não ser mesquinhos como são as pessoas quebradas e miseráveis. Essas pessoas às vezes não permitem que ninguém ajuda. Elas se acham que não merecem. Tem um monte de crente achando que não merece nem ir para o céu, achando que não merece ser abençoado. Ninguém merece, irmão. Mas pela sua graça e misericórdia Ele tem nos abençoado. Letra B. Eu prospero vencendo todas as dificuldades. Quem diz que para você caminhar, prosperar, ser bem-sucedido vai ser assim? Aqueles que tiveram dinheiro fácil assim, recentemente eu vi uma entrevista de alguns milionários que ganharam na Mega Sena, na Loto da época, né? Ficaram um pouco tempo milionário e hoje já voltou a estaca zero. Por quê? Porque tem a mente pobre. Tinha um que se hospedou no Copacabana Palace, e ele trocava a camisa todo dia, ele usava uma vez e jogava fora. Era o mimo dele. Não tem dinheiro que aguente. Cada vez que alguém ia servi-lo, e ele ficava na suíte presidencial, né? O coitado a vida inteira morou num barraco na favela. Não estou questionando. Mas o mínimo que ele tinha que ter é garantir
ter uma casa, ainda que ele tivesse com piscina, porque tem dinheiro para isso, tivesse todos os mimos, mas tivesse uma coisa sólida. Você morar num hotel, ainda que você more o resto da vida, uma hora esse dinheiro acaba. Ainda mais um Copacabana Palace. Um dos hotéis mais caros do mundo. Sabe, irmão? Mas teve isso. E quantas pessoas, outras pessoas pensaram, o dia que eu ganhar dinheiro, eu vou comprar uma fazenda. Já é um miserável. Não sabe como que tira leite de vaca, não sabe quais são as vacinas que um boi precisa. Aí ele compra uma fazenda de boi, vai todo o seu dinheiro, e ele vai administrar o quê? Se ele não sabe o que é administração. Tem uma mente pobre. Para ele não fazer nada, é melhor deixar no banco, na poupança, correndo o juro de 0 alguma coisa, ele nunca mais vai precisar trabalhar e nem as suas gerações futuras. Mas não, ele quer ser fazendeiro. E aí depende de outros, não é? E a gente sabe que isso não é bênção. Mas Deus vai te dar a estratégia correta. As minhas limitações humanas, amado, e os meus passos é que faz eu ver a dificuldade e continuar avançando. A dificuldade não é para te castigar. A dificuldade não é Deus colocando barreira para que você sofra. A dificuldade é para que você cresça. Olha, eu tive dificuldade com esse cliente, eu estou aprendendo com esse cliente a maneira que eu devo fazer com os próximos, ou que eu não deva fazer. Amém? E entender que não é a quantidade que você ganha de dinheiro e que você vai pisar nas pessoas. Para ele passar na rua e nem te cumprimentar. Se você não sair, ele ainda passa por cima. Não é? Arrogante, prepotente. Não é isso que Deus quer para nós. Davi foi rei e continuou humilde. Continuou indo para a guerra, continuou à frente da batalha, continuou trabalhando e fazendo o que deveria ser feito. Não deixe o dinheiro, a prosperidade, a riqueza, as suas conquistas subir a tua cabeça. Porque o dia que isso acontecer, você começou a empobrecer. Amém? Letra C. Eu vivo todos os sonhos de Deus. Sabe o que é viver o sonho de Deus? É se estabelecer como um provedor da obra do Senhor e dos menos afortunados. Amém? Tem gente que diz assim, pronto, lá na igreja souberam que eu saí da empresa, ganhei um dinheiro, mas nem vou falar quanto que é, porque eu morro de medo que as pessoas venham pedir dinheiro emprestado. Você já ouviu isso, não já? Na família também tem isso, né? É normal. Se você puder, não empreste. Abençoe. Não vai te fazer falta. Amém? Tem gente que ganha na loteria, não é o nosso caso, porque nós não jogamos. Mas aos que jogam, quando ganha na loteria, nem a família sabe. Simplesmente some. Agora, irmão, preste atenção. Qual o valor que eu teria, que serviria para mim, ganhar não sei quantos milhões, a minha família não saber, e eu vou desfrutar esse dinheiro com quem? Com quem nunca sonhou comigo? Com quem nunca me viu crescer? Com quem nunca me abençoou? Com quem nunca nem brigou comigo? Isso é uma mesquinharia de um tamanho, sabe, enorme. Ah, mas vão pedir dinheiro emprestado. Amado, você ganhou tanto dinheiro que você não tinha nada. Se fosse eu, o mínimo que eu ia fazer era buscar o sonho de cada um, ainda que me sobrasse pouco. Mas eu gostaria de estar no meio de pessoas prósperas e abençoadas. Não para me gabar dizendo foi eu que ajudei, mas é tão gostoso quando você compartilha com pessoas que você ama, que você gosta. Não é verdade? É tão gostoso, você comprou uma casa nova, você tá com um carro novo, sabe? Você tá com uma chácara nova. Tão gostoso você chamar as pessoas e dizer assim, vamos lá conhecer, vou fazer um churrasco, eu vou te servir. Isso é muito bom. Ah, não, se você fizer isso, as pessoas vão ter inveja, vai ter olho gordo. Amado, usa colírio diet. Tem olho gordo que resista. Para nós que somos crentes, não tem olho gordo, não tem inveja que pega, não. Isso é coisa de gente do mundo que não tem o que fazer. Nós temos Cristo, e nenhum mal, nem praga alguma chegará à tua tenda, diz o Senhor. Amém? Então leve mesmo, mostre a bênção de Deus na tua vida. Não fica pensando o que as pessoas vão pensar. Elas têm que pensar que você é abençoado de Deus. E ponto. Como que eu faço, meu irmão, para ter isso aí que você teve? É simples, sirva ao Senhor com excelência e Ele te dará o melhor desta terra. É isso, é simples. Simples assim como o texto que nós lemos de abertura. Não é?
O texto nos diz o que lá no livro de Josué? Ele diz que nós devemos fazer o quê? Meditar na lei dia e noite, para que tenhamos o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Serve ao Senhor com excelência. A Bíblia diz que antes que o pedido, o desejo chegue à sua boca, Deus sabe o que você quer e Ele conhece as tuas necessidades. Aplauda ao Senhor que Ele é digno.